Olá, minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos os nossos telespectadores da TV Excelsior, espectadores da Rede Interativa News e os nossos queridos rádio-ouvintes da Rádio Excelsior Nova Andradina para todo o Vale do Ivinhema, norte de São Paulo, norte do Paraná, e a todos os nossos queridos rádio-ouvintes de todo o Brasil e que nos acompanham através das redes sociais. Está no ar nada mais que a verdade, nada mais que a verdade, com a nossa banca de letrados, a nossa querida Magali Picarelli. Boa tarde. Boa tarde, Maurício, boa tarde aos colegas aqui da bancada e a vocês que estão conosco, continue conosco, nós estamos chegando aí, chegou agosto, né? Chegou agosto, mês do bom gosto. Né? Do cachorro louco assim, e da ventania. E da ventania. Oh, uma mulher ama a ventania. Mas tá bom, vamos ter aqui... Olha, a semana inteira nem tanto, mas final de semana, quando começa assim, a semana depois da metade, começa a aparecer tanta coisa nesses noticiários que nós temos muito o que falar e debater aqui. Dr. Paulo da Cruz Duarte. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos ouvintes, espectadores. Como disse a nossa querida amiga Magali, chegando aí o mês de agosto, cheio de novidades, notícias. Agradecer a todos da bancada aqui, é um prazer estar na companhia de todos vocês, aprendendo com vocês. E máscara, não tira não, gente. Bora lá. Muito bem, direto do Cairo para o nosso programa, agora com a Salam cabeça aleikum. Mais lisa, né? O Salam aleikum, Paulo Radames. Refletindo a brilhosidade das ideias, né? Isso, coisa boa. Passando pela aldeia do Xingu, nessa viagem do Cairo para cá, mostrar aqui, ó, o turco aqui, ó, ganha até um colar regional. Nossa, olha aí, maravilha. presente, hein? Esse foi um presente aí das missões diplomáticas que a gente faz aí ao redor do planeta. Agradecer aos colegas de bancada e principalmente a audiência que está aqui na Rede Interativa. Muita notícia hoje, né? Muita notícia. Grande descobridor de teses. Os advogados já têm que apertar para encontrar as teses que né? tem aí, né? Tem que apertar. E o grande causídico jurista, o nosso faraó, Michael Mansur. Faraó jurídica aí, criador de teses, né? Uma tese é 99% transpiração e 1% inspiração, é isso aí? Isso mesmo, 100%. É ralador, é igual doce de abóbora, ralando. Boa tarde, Picarelli, boa tarde a todos da bancada, aos ouvintes, telespectadores. Desejo um bom programa aí para todos nós. Muito bem, vamos começar a falar da arara misteriosa, né? Apareceu, nós temos aqui em Campo Grande uma praça, ali na praça no bairro Amambaí, e tem 3 araras, 2 azuis e uma vermelha. Só que a vermelha apareceu toda pintada de branco. Mistério. Será que... Lá que era cabeça de boi? É lá na cabeça de boi, é. Será que a arara é... Comunista? Era Não, comunista? É branca? Que comunista branca? Ah, é verdade. É paz. A bandeira da paz. O que você acha que acontece? Vão repintar aí a arara? Não, ela era vermelha? Era vermelha. Aí virou branca. Ficou branca. Tá branca. Ah, não, é que vermelho não pode mais, né? O vermelho está fora de moda. Se fosse vermelho e preto, podia. Nossa arara jamais será Olha lá, vermelha. estamos mostrando na tela aí, olha arara, só, olha gente. que linda. Rapaz, não acredito. Eu acho que deram um fundo para repintar, porque ela já está desgastada. Pode ver que a azul já está desgastada, a cor já está saindo. Começou pela vermelhinha. Mas geralmente o fundo numa pintura, ele é preto e não branco. Preto? Para fazer fundo numa pintura, você dá o fundo preto, depois você trabalha a escultura ou a tela. Então ali deu fundo branco, não sei porquê. É porque a Magali é também, além de tudo que ela é, artista plástica, ex-vereadora, vai ser pré-candidata a vereadora, jornalista, radialista e também artista plástica. Cultura aqui. Multitalentosa. Conhece tudo, né? Muito bem, gente, vamos lá ao que interessa. O negócio está preocupante. Mato Grosso do Sul está realmente com quase 25 mil infectados, registrando 376 mortes pelo novo coronavírus. Corre risco, Campo Grande, Aquidauana, Miranda, tem recomendação de lockdown, mas eu acredito que isso é um absurdo quando se fala isso aí. Prefeito Marquinhos Trade, de 24 em 24 horas, ou passa às vezes 48 horas, faz um decreto novo que não se sabe, completamente, na minha opinião, perdido. Sim. Quem está orientando o prefeito está mais perdido do que cego em tiroteio, desculpe a expressão. Sim, perfeito. Eu vou dizer,
Você sabe aquela que barato esperta não atravessa galinheiro? Conhece aquele ditado? Não é verdade? É verdade, sim. Barato esperta não atravessa galinheiro. Então, o jogo está assim... Ninguém sabe mais nada. O jogo não tem regra, Não tem Picaré. As pessoas nem regra. sabem qual que é o horário, mais Tudo nada. perdido. Agora veja só, vocês já colocaram aí na tela para que eu possa mostrar aos nossos queridos ouvintes, e ouvinte não vai ver, mas A gente pode espectador. ler. olha o que ele destacou aí, né? Varejo, de 1º a 16 de agosto, isso é Campo Grande, de dia 1º a 16 de agosto. Comércio autorizado a funcionar com 50% da capacidade de segunda a sexta, das 9 às 18 horas e aos fins de semana das 9 às 16 horas. Por que 9 horas e por que fechar 18 horas? Mas no Qual vídeo, é o problema? eu ouvi 19 horas. 19 horas. No vídeo. No vídeo. Que ele falou todos assim. os dias, das 5 às 19, às 21 horas, com 50% de capacidade. Restaurantes e supermercados. Né? E o outro decreto é serviços essenciais e delivery. Do dia 1º ao dia 16, liberados 24 horas. Bom, o que eu queria trazer à discussão aqui é esse absurdo. Um infectologista, Olha lá, salão Barbearia. de beleza. Não, Tem mais um. um infectologista... Maurício, quer falar? Oi, tem mais um? Tem mais um. Salão de Salão de beleza, beleza. barbearia estética, de 1º a 16 de agosto, autorizados a funcionar com 50% da capacidade, segunda a sexta, das 5 às 21 horas, sábado das 9 às 18 horas, domingos fechados. Já ficaram felizes porque fechavam de sábado, né? Ô, Agora, Maestro, eu quero renominar o coronavírus aqui em Campo Grande para Cronosvírus, em homenagem ao tempo, né? Porque ele, determinado horário, eu acho que ele fica inativo. Então vamos chamar ele de Cronosvírus. O mais absurdo é Deixa eu essa só restrição. deixa eu Não, só claro. falar do infectologista aqui, o Dr. Júlio Henrique Rosa Croda, que ele é pesquisador da Fiocruz, né? É uma autoridade para falar, afirmou que a adoção de medidas de restrição aos fins de semana em Campo Grande não tiveram impacto no combate à pandemia do coronavírus. E não é só final de semana, qualquer dia, qualquer hora. Gente, eu sou testemunha e estou, na verdade, dizendo sério. Eu tenho andado pela cidade, porque algumas coisas eu tenho que fazer, lógico, com toda a segurança necessária. Eu tenho visto nos supermercados todo mundo com máscara, idoso, crianças, senhoras, no supermercado desinfectando os carrinhos lá dentro. Restaurantes também estão fazendo isso. Tudo, gente, todo mundo cuidando de si. Isso aí é conscientização, precisa fechar. Isso, perfeito. Cadê o tambor? Cadê o tambor lá? Cara, cadê o Ó, tambor? Cadê o tambor? É brincadeira o Nota negócio desse. 10 para sua tese, nota o 10. vírus não sabe ler. Então Não. ele não vai ler o decreto do prefeito. O vírus não tem internet para baixar o diário Sabe oficial. ver relógio? Mas Sabe o ver vírus relógio? não respeita uma decisão arbitrária e totalmente fora de contato com a realidade. Eu acho que tá prejudicando as pessoas. Os comerciantes não aguentam mais, estão Está sangrando. prejudicando, gente, tão sangrando. concordo, o efeito danoso mais profundo é no aspecto psicológico. Todo mundo vivendo com medo, todo mundo vivendo em pânico, achando que o mundo vai acabar, achando que vai morrer a qualquer hora, e não é bem por aí, não. A gente tem que se cuidar. Mato Grosso do Sul está piorando, de fato, mas isso aí é inevitável. A sua vida não pode parar por conta disso. A lógica que eu não consigo entender é a restrição de horários, sendo que quando você restringe horários, você aumenta a aglomeração. O correto, na verdade, era aumentar Perfeito. os horários. Eles né? vão só mais cedo. Aí ele justifica dizendo que a capacidade é 50%. Ele sabe que a prefeitura não tem aparato para Contingente, fiscalizar isso daí. Concordo, Então é uma mera fantasia. Domingo eu fui no fantasia. supermercado que era para ser 24 horas. Eu cheguei lá. É o único 24 eu saí, horas que nós temos. Eu saí da igreja 15 para 20 para as 8 horas e fomos no supermercado. Chegando lá para comprar uma pizza, alguma coisa lá, o alto-falante falou assim: falando que ia por fechar. favor, saiam, que 8 horas fecha o Não, supermercado. avisando que iriam fechar, né? Gente, sabe quantas pessoas tem no supermercado? Eu contei umas 10, 15. Meu Deus. É isso aí, as pessoas estão deixando Gente, de viver as suas vidas. Exatamente, se fica 24 horas, a pessoa vai e não tem aquela aglomeração, porque se você restringe horário, o povo vai ficar, é brincadeira o negócio dele. Ele não Eu segue acho nenhum padrão. mais barato Não você tem levantar hora e certas horário, horas e ir doutor. no mercado. E qual que é o
O número máximo de pessoas de um supermercado, como que vai calcular esses 50%? Não, Quer dizer, ainda que a prefeitura tivesse como fiscalizar, vai fiscalizar baseado em quê? Olha, mas essa ideia de funcionar 24 horas é muito menos agressiva. Porque Isso. você coloca ali 10% a cada hora para atender. Sim. A pessoa escolhe o horário que ela quiser para ir durante a Porque madrugada, vai estar noite, aberto, enfim. não tem Perfeito. problema. A gente Concordo. tem que fazer essa análise por nós mesmos. Por exemplo, quando tá chegando 8 horas, todo mundo fala, nossa, vai fechar o mercado, vai Vambora, fechar a loja, vambora. vamos todo mundo. corre. Aí todo mundo corre para lá, pro mercado. e Aumenta a aglomeração. Aumenta a aglomeração. Aumenta o contato. Isso, perfeito. É uma lógica irracional. Irracional, falou tudo. E Agora- assim, o prefeito, ele, a cada decreto que ele edita, ele não se justifica, né? Baseado, não, hoje eu coloquei 1 hora a mais, amanhã eu vou colocar 1 hora a Não, menos. Qual que é a explicação que ele tem para isso? Não tem. O senhor precisa Não dar uma tem. explicação Apenas- pra gente, prefeito. Apenas ele faz e acabou, tá feito. Entendeu? E vamos cumprir. E a gente finge que cumpre. Não, vamos A gente cumprir, não, né? só a sociedade. A Porque você sociedade pode ver cumpre, que né? todo mundo tem comentado nos bares aí, né, nos outros bairros mais distantes, todo mundo tá continuando tomando sua cerveja, Olha, Desde o comendo seu começo eu falo espetinho. que tá todo mundo Fiscalização é Mas, irreal. Paulo, é que a desobediência civil bateu a porta do Estado. As pessoas não aguentam ficar trancafiadas. É por isso que a tese do Picarelli é perfeita. Tem que conscientizar as pessoas. É lógico, é isso aí. Não trancafiá-las, não meter medidas de Exatamente, restrição. é coisa absurda. Agora, surpreendem-se vocês. Quem é mais forte, Alexandre de Moraes ou Facebook? Facebook atendeu somente a primeira solicitação de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para bloqueios das contas de perfis ligados ao presidente Jair Bolsonaro no Brasil. Já a segunda decisão do ministro para que suspendesse também mundialmente não foi atendida. Segundo o que apurou a imprensa, cumprir essa decisão poderia abrir um precedente perigoso para a liberdade de expressão e abriria precedente para outros juízes de outros países fazerem pedidos além de suas jurisdições geográficas. O que é ilegal em um país não necessariamente é ilegal em outro. Facebook tem razão ou não tem letrados? Mais que razão, Será né? que o Alexandre de Moraes pode mandar Mais lá que na razão. China, Ó, falar a verdade. nos Estados Eu acho Unidos? que subiu demais pra cabeça, Dr. Paulo. Eu já não sei mais qual decisão ele vai tomar, porque cada semana é uma mais absurda esdrúxula que a outra. né? E outro ponto, onde está situada a sede do Facebook? Então, a esfera do nosso país só está aqui nas fronteiras brasileiras. E outra, todo o aparato criptográfico, né, palavra difícil, do Facebook não está aqui na nossa sede, né? Está fora. Então, eu também concordo com o Dr. Maico aí. Tá? Não, e até em relação à censura, na minha concepção, é uma censura que ele fez as contas dos bolsonaristas, o próprio Facebook já disse que vai recorrer. Aí que esse que é o grande detalhe, ele recorre para quem? Para o próprio STF. Mas aí que tá o negócio. Aí não tem lógica. Vai apanhar de novo, Esse né? Alexandre de Moraes, ele tá ficando louco, realmente. Não sei o que explica isso. Mas agora eu vi a caminho aqui do programa, eu vi uma muito interessante. Tem uma proposta de emenda à Constituição que estão querendo elaborar para que não tenha mais decisões de impacto tão grande de monocrático. Tem que ser Agora, colegiado. mas tem isso que a gente ser já falou que no os programa 11 faz ministros. tempo. É Nós falamos isso aqui, não pode. Faz tempo. Não pode, tem que ser toda a decisão. Se ele colegiado. continuar, o Seja comportamento do colegiado, Alexandre de Moraes, continuando dessa forma, vai reforçar o argumento para essa PEC. Inclusive, se for assim, seguindo esse raciocínio, eu espero que ele continue, porque ninguém aguenta mais os desmandos monocráticos dos ministros do STF. E ele contraria- Tá tomando a vez que antigamente era do Gilmar Mendes, que prendia e soltava na mesma semana. Exatamente. Ô Paulo, e agora ele contraria próprias decisões deles, inclusive quando a PGA entrou com uma ação para revogar essa censura prévia, eles fundamentaram numa própria jurisprudência dele. Isso aí não faz a menor diferença. Ele muda de opinião, o que Não, ele escreveu sim, mas não vale você mais vê a nada. incoerência. O cara não tem Mas você compromisso vê a com a incoerência. própria palavra. Só vale para um lado, para o outro ele não aplica. O cara não tem compromisso. Isso, perfeito. Uma opinião que não é consistente. Deixa eu falar uma notícia para vocês aqui interessante. O ministro Toffoli, ele fez uma proposta que está uma discussão, inclusive vai ser discutida no Senado e na verdade no Congresso Nacional, de que juízes, procuradores ou promotores, se quiserem se candidatar a cargo eletivo, deverão ter uma quarentena de 8 anos. Sai do cargo, fica 8 anos para depois concorrer. Muito bem. A minha opinião é que 8 anos é muito. Eu acho que 5 anos tudo bem. Agora, o que vocês acham disso? Isso aí tem o efeito Moro,
É para impedir o Moro de ser candidato? Ó, eu vou concordar ali num prazo Pode de ser o Moro a ponta de lança. 3 anos a 4 anos, Picarelli. Por quê? Muitos juízes aproveitaram a onda do Moro para começar a querer se aparecer. Eu cito o caso do Bretas, preferiu diversas decisões que todo mundo do direito sabia que seriam derrubadas, que no caso foi a prisão do Michel Temer. Não estou entrando no mérito, estou dizendo que todo mundo sabia que ia ser derrubada e ele proferiu a prisão do cara. Então, assim, tem diversos juízes que estão vislumbrando em cima do Moro uma questão política. Então, eu acredito que está certa essa decisão não, essa futura proposta, mas no prazo de 8 anos também concordo que é muito, Picarelli. Acredito que 3 a 4 anos tá ok. Eu acho que não passa, mesmo que for 3 anos, o menor das hipóteses apresentadas aí pelo Faraó. Eu acho que isso aí vai criar um sinal de fumaça, né? As pessoas vão começar a discutir isso, mas quem vai precisar tomar a decisão efetivamente para que se faça valer isso, talvez não tenha tanto interesse assim. Eu sei, mas a discussão está muito forte lá no Congresso Nacional, inclusive entre alguns senadores. Inclusive, alguns possíveis candidatos a prefeito nos estados e em algumas cidades do Brasil, muitos promotores. Tem. Inclusive, Campo Grande tem um promotor que possivelmente se lançou já pré-candidato, que é o nosso querido amigo Isaqueu Nascimento. Se uma proposta dessa ser aprovada a toque de caixa, como é que fica a situação? Né? O que você acha, doutor Paulo? Leges acto tempo, que significa a lei prevalece no tempo, né? Eu entendo que se o efeito dela da data da promulgação para frente é o que deve prevalecer. Se até a homologação não for promulgado isso aí, a homologação das campanhas, das chapas, etc., não for promulgado, que eu acho bastante difícil passar esse ano ainda, vale para tudo isso. Não pode passar esse ano. Exato. Isso aí é uma proposta para um debate público mais aprimorado, ouvir todas as partes, aí a sociedade entender o que vai fazer e aí aplicar, não agora, querendo passar Só assim. que o problema, doutor, é que eles estão querendo a toque de caixa. Não, aí eu né? totalmente toque contra. de caixa, totalmente esse é o contra. problema. E as discussões estão extremamente avançadas lá. Sim. Aí alguém fala que é por conta do Moro, outros falam que não, qual é mas... a sua opinião, doutor? Você acha que essa proposta tem condições de se tornar realidade? Olha, sinceramente, os interesses dos bastidores é o que são preponderantes para isso aí. Juridicamente, os 8 anos são extremamente altos. Não existe nenhuma quarentena. É uma punição esse tempo. Até juízes para advogar, são 3 anos, salvo engano, já pode advogar. Então, você colocar 8 anos... Mas agora o Mourão está criticando a proposta. O Mourão extrapola totalmente. O Mourão diz que não prospera essa informação aí. Será que o Dias Toffoli não está querendo fazer média com alguém ou não? Ou quer apenas criar confusão ou desviar foco? O STF devia ficar calado um pouco, cara. Eles o Toffoli o Toffoli, vocês viram, outro dia veio com uma que foi da Arca da Velha. Ele falou que o STF é o editor da sociedade. É ele que tem que, no final das contas, ditar como que o futuro do país tem que ser. Editor, Picarelli, qual que é a tua opinião? No editor, não. É brincadeira. Ele tem que julgar as decisões que são levadas ao Supremo Tribunal depois que passaram todas as instâncias. Ele é um fiscal da Constituição, cumprimento de Constituição. Se sai fora disso, como já tem saído várias vezes, alguma coisa está errada. Né? Alguma está errada. É a terceira onda do coronavírus. Presta atenção, gente. Eu estava conversando com um especialista, um amigo meu, médico, entendido, que não gosta de se manifestar. Ele não faz live, ele não é como alguns médicos que fica aí, médico candidato a vereador, que fica toda hora dando explicações aí que não tem nada a ver. Esse médico amigo meu, que é um professor, você conhece, né? É um professor realmente de universidade, com mestrado nos Estados Unidos e tudo. Ele disse o seguinte, de que o Covid-19, ele já está há muito tempo no mundo, muito tempo. Já foi identificado em esgotos em vários lugares aí o vírus, presta atenção, e em alguns morcegos e ratos também no mundo, através de grandes e poderosos cientistas no mundo inteiro. Então esse Covid está aí há muito tempo. E o que ele está dizendo? Que o Covid não vai sair do meio ambiente, não vai sair do lugar nenhum. Sim. Ele vai ficar como HIV, sim, como H1N1, como outras coisas que tem por aí. O que ele vai ter que ser é controlado através de vacinas e medicamentos. Muito bem. O que está acontecendo na China hoje? A terceira onda, porque já teve a primeira,
a segunda, está tendo a terceira onda. Em apenas 24 horas, mais 100 pessoas foram contaminadas na China. Muito bem, o que está acontecendo em algumas cidades, ou algumas cidades do Mato Grosso do Sul? Já está com a segunda onda, que é o caso lá do norte, Outro Amazonas, vírus? Maravilha. Outro vírus? Não, é o mesmo. É o mesmo vírus, é o SARS-CoV-2, efeito ricochete. É ricochete, fala que a segunda onda já está começando Porque no não Brasil. alcançou a imunidade, presumo eu, não alcançou a imunidade de rebanho, então as pessoas elas baixaram a guarda, agora no momento que elas não estão mais tomando as devidas precauções, o vírus se aproveita Mas dessa 100 fragilidade, pessoas na dessa China é vulnerabilidade. Como que é? 100 pessoas na China é muito pouco. Mas é um início. Mas Muito 100 pouco. pessoas deve ser numa casa só. Tudo monitorado lá, né? É, barzinho, numa casa. Mas todas essas teorias a gente já meio que sabe. O que a gente tem que fazer é enfrentar, né? A gente tem que enfrentar o vírus com álcool em gel, uso Porque de até luvas. então, Máscara, tudo adianta, que a gente- social, né? tudo Magali, que a gente não vê vai ficar da China- trancafiado, Magali? Não, de jeito quebrando, nenhum. não é verdade? Tudo que a gente ouve da China, até fizeram uma brincadeira, criticaram o presidente porque ele fez uma brincadeira. Ele é um cara bem humorado, ele brinca mesmo, né? Brinca até demais às vezes, né? Até demais, mas brinca. É mal ele interpretado ele até. entra na vibe dos. Ele entra na vibe dos eleitores e vai brinca. Mas então, o que a gente ouve falar é que a China criou. Então é como se a China, quer dizer, ela criou e vendeu muito. Diz que nunca vendeu tanto como está vendendo. É máscara, é tudo, agora vacina. Respiradores. A China é como se ela quebrasse as pernas e depois quer vender a muleta. É isso que a China, que eu vejo a China hoje. Então já vem outra carga aí para Olha, e aproveitando Pra o gancho, negociar mais. aproveitando o gancho da fala da Magali, é o seguinte, foi dito pela OMS que o vírus não iria se transmitir pelo ar, pelo vento. Então, você tendo o afastamento de 1,5 metro, você estava protegido, né? Mas acabou de sair uma notícia aqui, naqueles hospitais de campanha, que é onde coloca os ventiladores convencionais, né, por conta do calor e etc e tal, que a OMS disse, não é mais para usar esses ventiladores, porque Espalha o está vírus. espalhando o vírus pelo ar. Talvez uma das Que coisas maluquice positivas é essa? dessa pandemia tenha sido o papel da OMS, porque ninguém mais acredita nesses órgãos de controle, E desmascarou a esses órgãos ciência, né? transnacionais, globalistas, o que for. Ninguém mais dá o crédito para isso. Antigamente, quando falava, se tem uma norma da OMS, automaticamente vamos a gente já respeitar, imaginava que era um conselho de médicos, de doutores. Renomados. Não, na verdade são pessoas que estão aí igual o prefeito aqui de Campo Grande, não sabe? Cada hora muda de opinião. Parece jogo de truco, Não. das 6, E, 8, 9... e os compradores... Como que esse cara chega lá na OMS? Ô Paulo, e os compradores do caos falam assim, não, você problema não que pode questionar o lockdown. São os pandeminions. Você não pode questionar o lockdown, isso é ciência. Mas a ciência você pode discutir ela dentro da própria ciência. A ciência nasce da dúvida, da discussão. Isso. Não é verdade? A ciência você pode questionar Não ela, mas existe dentro palavra da final própria em ciência. ciência. Nunca houve palavra final em ciência, senão a gente estava achando que a Terra era plana até hoje. Exato. perfeito. Antes da penicilina, né, a ciência era uma, Mas isso é o depois pessoal que da quer o penicilina era caos, Paulo, o outra. pessoal que não quer debate. Eles querem que o Brasil afunde. Muito bem, isso aqui que nos deixa entristecidos, né? Que as pessoas, quando um prefeito, uma autoridade, não importa, eu acho que o nosso prefeito está pegando as decisões lá de Londres, né? Do primeiro-ministro britânico que faz a A gente tem que quarentena. lembrar ele que a gente vive no Bandeira, Brasil. Muito lugar. País São miserável. Paulo, vai liberando aos poucos, hora fecha, hora... Bom, existe um parâmetro aí, a decisão do prefeito tem que ser cumprida. Eu acho assim. A gente é contra? Deve mudar? Deve. Muito bem, mas se tem o decreto, nós, como cidadãos, Tem que temos que respeitar. cumprir, tem que Sim, respeitar. verdade. Questionar. Se ele fala, fecha o toque de recolher até as 8 da noite, então tem que parar às 8 obedecer. horas da noite, acabou, não tem que discutir isso, não tem que discutir. Parou. Muito bem. Da boca sem máscara do pastor Paulo Ferreira, fundador da Igreja Evangélica Pai, Filho e Espírito Santo, sai um discurso negacionista sobre os perigos do novo coronavírus. Muitas acusações contra as autoridades e um autoelogio. Ainda tem profeta de Deus na terra. Depois de uma noite agitada em que o templo, há 10 anos, localizado na Avenida Marajoara, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, foi alvo de fiscalização do toque de recolher e o pastor, levado para a delegacia por desacato, falou dizendo que ele conta que nunca seguiu o toque de recolher, que é adotado com algumas variantes.
desde março em Campo Grande, e avisa que nem vai seguir, não vou fechar, estou seguindo a ordem de Deus. A justiça da terra é para prender bandido, traficante e não para fechar igreja, diz ele. Sobre a fiscalização, o tom varia entre a crítica e a acusação de abuso. Estão cansados de vir aqui, são desocupados, não querem trabalhar, eu trabalho na obra, se continuarem afrontando a casa de Deus, vão morrer e ainda precisar a minha oração, diz. A igreja dos cultos diários, das 19 às 21 horas. O toque de recolher na cidade era das 20 às 5 horas da manhã. De acordo com o pastor, a abordagem da fiscalização foi abusiva, mas ainda não formalizou denúncia. O Paulo também declara que não abre as portas todos os dias em busca de ofertas ou dízimo. Agora a igreja fica em um bairro muito carente. Só que era quase 9 horas, tinha mais de 50 pessoas, uma aglomeração lá, muita gente sem máscara, inclusive ele e tal. E chegou a fiscalização e falou, olha, vocês têm que parar porque o toque de recolher, e ele foi para cima, né? Foi para cima. Mas é o que foi fiscais. dito já que aqui nas você discussões, inclusive o meu colega Faraó falou, o Estado está pedindo para que haja desobediência civil. A igreja nesses lugares, ela funciona muito melhor do que a própria prefeitura. A igreja é o centro de assistência social, é o psicólogo, é onde tem o lazer de todo mundo. Os caras não podem acabar com a vida, o coração daquele bairro, daquela região. E outra, a liberdade religiosa não pode ser, a prática religiosa, ela também é um princípio constitucional, ela não pode ser minada dessa forma por conta de uma decisão que não tem respaldo. É isso que acontece quando o prefeito, só para terminar, Sim. ele não se justifica. Ele toma uma decisão absurda, fora de contato com a realidade, e que não dá uma explicação, uma satisfação para os seus jurisdicionados. Você não concorda? Olha, eu concordo com a fala do Paulo, que realmente isso aí tem que ser debatido, amplamente debatido. As igrejas com certeza estão sucumbindo, concordo com tudo isso. Entretanto, eu vou citar a questão da pergunta que Pedro fez para Jesus Cristo. Lá atrás, há 2000 anos atrás, Senhor, eles estão cobrando aqueles tributos lá. Eu não acho digno que um sacerdote romano, ou, aliás, que um capitão romano venha cobrar isso aí do Senhor. E aí Jesus disse para ele, dei a César o que é de César e dá a Deus aquilo que é de Deus. Então a legislação está ali, pastor, e agora o senhor vai responder por 3 crimes por conta disso. Então assim, se vai ocorrer essa sucumbência da igreja, né, de sucumbir, a gente tem que exercer no campo da fé, a fé. Eu acredito que pessoas de boa intenção, de gente que tem patrimônio, vai ajudar a sua igreja a se manter ali, que vai te ajudar. E aí a gente mobilizar a sociedade para discutir essas regras que o Paulo muito bem falou aqui. Agora, o senhor desrespeitar a legislação, rasgar isso aí, jogar na cara, qual que é a diferença do senhor para aquele ilustre desembargador? E o senhor como um profeta de Deus. Então, a mansidão e o domínio próprio são frutos do Espírito. Essa é a minha opinião. Eu vou seguir a linha do Dr. Paulo, em especial que o pastor, ele tem que seguir as regras determinadas. Por quê? Por razões óbvias de infecção de mais pessoas. Por exemplo, se ali não estavam usando máscaras, ele está desobedecendo um decreto, consequentemente ele vai infectar mais pessoas. Exatamente, Magali, o que você acha? Eu concordo com o Dr. Paulo. Ele teria que obedecer. Eu acho que é prudência e sabedoria da parte dos pastores, dos profetas. Eles têm que ser os primeiros a dar o bom exemplo. Né? Exatamente. Se o decreto termina às 8 horas, aí o culto mais cedo e termina às 8 horas. Tem que ir de máscara, vão de máscara. Tem que ficar distante, que fique distante. Tinha 100 pessoas, mas cabe 100 pessoas. Cabe 400 lá, a capacidade é 400 para ir 100 ficar distante um do outro. Né? Tem que obedecer, tem que cumprir, porque é uma coisa para vida das pessoas, né? Tratar de vida. Que nem a gente sempre prega aqui, a gente não tem teoria negativista em relação ao vírus, e sim de enfrentamento, né? E aí o pastor está negando o vírus, aí não, né? 8 mil profissionais de saúde estão sem receber salários há 3 meses no Rio de Janeiro. Vistos como heróis no início da pandemia, os profissionais agora lutam para receber os seus vencimentos. O Witzel, que é juiz federal, está com o burro amarrado, tem um bode na sala dele, porque ele está recorrendo na justiça contra a decisão da Assembleia Legislativa, que tem votos suficientes para o impeachment dele, né?
Então, essenciais no combate à pandemia do novo coronavírus, profissionais de saúde precisam lutar para conseguir pagar as suas dívidas depois de ficarem 3 meses sem receber os seus salários. As informações são do Sindicato dos Profissionais. No estado inteiro. No estado, todos os funcionários de saúde do estado inteiro. Não vai o dinheiro para as prefeituras estão com dificuldade. Agora, qual é o dinheiro que o Bolsonaro está mandando? Está mandando milhões e milhões e milhões para esse povo. O que está acontecendo? É muito Estão dinheiro para comprando todos os respiradores. municípios. Comprando respiradores, né? Aspirador faz tudo aí, né? Respiradores. Aspiradores. Aspirador também. Aspirador. Que vergonha, né? Que vergonha isso aí. Ainda os profissionais da saúde, gente, que são os nossos verdadeiros heróis, sem capa, sucumbindo, morrendo e ainda sem receber. Isso aí mostra bem Muitos. como que é uma coisa muito cultural no Brasil, né? A gente tem esse hábito, esse péssimo hábito de tratar os outros como os heróis e não valorizar onde precisa. Que é o básico do básico, é você pagar pelo trabalho que esses profissionais que estão se sacrificando, Correto. eles não estão tendo nem a remuneração Meu Deus, deles. que absurdo. Em pleno século XXI, né, Paulo? Ridículo. Muito bem. Isso deveria ser juntado É. à peça do impeachment Vamos dele. chamar o nosso Verdade. colega lá de Nova Andradina, que já está na ponta da linha, com as imagens ligadas dos estúdios da Rádio Excelsior, com as informações do Vale do Ivinhema e de toda a região. Léo Júnior, com você. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. Boa tarde, internautas da Rede Interativa, telespectadores da RTV Excelsior através da Lignet. Muito boa tarde para vocês. O resumo da semana daqui do Vale do Ivinhema. Picarelli, o município de Bateporã tem muitos motivos para comemorar, principalmente porque ganharam uma UTI móvel. O veículo é fruto de doação da empresa JBS, como uma das ações do programa Fazer o Bem Faz Bem, alimentando o mundo com solidariedade. O município de Bateporã foi contemplado com essa UTI móvel, assim também como Nova Andradina aqui foi contemplado com cestas básicas, máscaras e entre muitas coisas, tá bom? Picarelli, moradores de bairros aqui de Nova Andradina passarão a receber as correspondências em suas casas. Por exemplo, os bairros como o Conjunto Habitacional Jardim Imperial, Jardim Monte Carlo, Portal do Parque, Residencial Walter Fernandes e Conjunto Habitacional Gaspar Olímpio, é porque o correio não chegava até lá, porque não tinha endereço direito, numeração, e graças ao secretário Walter Valentim Pinto e o gerente dos Correios aqui de Nova Andradina, Giovanni de Cristo Ravaz, eles conseguiram arrumar essa situação, regularizar os endereços, as numerações. Então esses bairros passarão a receber as suas devidas correspondências, aleluia, né? Que era um caos, Picarelli, pensa num caos que era, né? Picarelli, uma tripla colisão, aconteceu um acidente grave ali no município de Ivinhema, com o Volvo FH 440 acoplado a uma carreta com placas de Ivinhema, um caminhão Mercedes-Benz cor azul com placas de Fátima do Sul e uma picape Fiat Strada. Olha só, esses 3 veículos, né, que pertencem à usina Adecoagro, deixou 3 pessoas feridas na rodovia MS 276, o trecho que liga Ivinhema ao distrito de Amandina, aqui pertinho de Nova Andradina, né? O acidente aconteceu na entrada do frigorífico Frigovema, ali pertinho ali de Ivinhema ali, tá joia? Nessa quinta-feira, no dia 30. Picarelli, a Prefeitura de Nova Andradina e a Prefeitura de Bateporã fizeram praticamente a mesma coisa, tá? O toque de recolher mudou das 22 horas para 5 horas da manhã. Ou seja, o comércio noturno vai voltar a funcionar até as 22 horas aqui, tanto na cidade de Nova Andradina como na cidade de Bateporã. Lógico que tem que seguir as normas do decreto. Tem o espaçamento, né, entre as mesas, o álcool em gel, o uso das máscaras e assim sucessivamente. Isso é bom. E o prefeito Gilberto Garcia também decretou o fim do lockdown de domingo, que ficava tudo fechado, aquela coisa louca. Acabou o lockdown de domingo, tá joia? E o Centro de Eventos Silvio de Souza, que é um saudoso locutor de rádio aqui de Nova Andradina, que foi homenageado pela gestão do prefeito Gilberto Garcia, enfim terminou o Centro de Eventos, né? Como está aí nas fotos, a prefeitura está vendo um dia para inaugurar, né? Infelizmente o Covid-19 não deixou, né, a população ir assistir alguma peça de teatro, alguma apresentação do tipo, algum evento
que vai ser realizado nesse centro de eventos, que é uma obra que foi inicializada em 2008 e veio terminar agora em 2020 e recebe o nome aí de um colega de trabalho de rádio saudoso, Silvio de Souza, da extinta Rádio Cacique. Essas foram as notícias da semana aqui, Picarelli, no Vale do VM, Nova Andradina. Eu sou Leonardo Júnior e falo direto dos estúdios da Rádio Excelsior para vocês aí em Campo Grande com o programa Verdade, Nada Mais Que a Verdade. Até semana que vem. Muito obrigado, Léo. Nem todo movimento contrário à campanha do Dia dos Pais da Natura foi capaz de tirar o ímpeto dos investidores pelas ações da empresa. Pelo contrário, nessa quarta-feira passada, as ações da companhia subiram 6,73% e encerram na liderança do Ibovespa, cotados a R$ 47,09. A forte valorização ocorreu pouco após o ator Tami Miranda publicar um vídeo com seu filho, como parte da campanha Meu Pai Presente da Natura. Mas embora a campanha tenha sofrido ataques de ódio por parte da sociedade, incomodada com a imagem de um pai trans, a reação no mercado financeiro foi outra. Muito bem. Eu faço uma pergunta aqui, eu não tenho nada a ver, já fiz comentários, inclusive, através de podcast, de que nós não devemos discriminar ninguém, nem ter preconceito contra ninguém. A atitude da Natura foi ao meu ver, como jornalista, publicitário, etc., foi um grande jogo de marketing. Certeza. Porque ela teve nas redes sociais só falando Natura, ou contra, ou a favor, quem defende, não defende. Quem sofreu as consequências foi a pessoa da Tami e o filhinho dela. Ela que está sofrendo, não é a Natura. A Natura usou a figura dela ou dele, sei lá, da pessoa, vou falar da pessoa, de Tami, que realmente ficou numa situação muito constrangedora. Uma parte da sociedade criticou a Natura, não ela, criticou a Natura por exibir uma pessoa trans, que não é homem, é mulher, né? Transformada em homem, com um filhinho no braço. O que eu queria destacar aqui com vocês? Eu conheço várias pessoas homoafetivas que adotaram crianças. Conheço várias pessoas assim. Constrangedor para a criança, porque tem uma criança de 6 anos de idade que está sofrendo muito na escola porque o casal homoafetivo, 2 rapazes, e tem o menininho, que é filho deles. O menininho não sabe quem é a mãe e quem é o pai. Por que não sabe? Porque na escola existe uma situação muito terrível que essas crianças estão sofrendo. É uma coisa de psicólogo, psiquiatra, coisa assim. Bom, eu não quero discutir isso. Eu quero discutir, colocar a discussão para vocês o seguinte: quantas mães hoje são pais e mães ao mesmo tempo? Que o marido largou, deixou a criança pequenininha, foi embora com outra, ou sei lá o que aconteceu, e a mãe teve que cuidar dos filhos desde pequenininho e formar os seus filhos. Quantas mães são pais hoje? Vão ser homenageados no Dia dos Pais ou não? Tem que ser. Deve ser. Exatamente, vocês vão falar, vocês vão falar. Todos os dias. Vocês vão falar. Outra coisa, quantos maridos matam suas mães? A mãe das crianças, os pais, o pai mata a mãe do filho, vai para a cadeia, a mãe vai para o cemitério e a criança fica sozinha. Fica com quem? Com quem? Quantas vovós, mães? Entende, gente? Então, as coisas precisam ser, a pessoa deixar de ser hipócritas, ao sentido de que uma campanha de uma empresa sofrer boicote por causa disso. Tudo bem, quem quiser comprar, compra, quem não quiser comprar, não compra, é livre a comercialização de quem quer que seja. Vale o produto ser bom, não. Vale o produto ser bom, não. Mas, não, ao meu ver, não vai afetar nada, tanto é que nas bolsas ela subiu esse troço. Isso é uma discussão, tem que discutir outras coisas. A discussão tem que ser quem vai amparar os filhos de pai desregrado, que abandona seus filhos, mãe desesperada, sem emprego, trabalhando noite e dia para sustentar seus filhos. Essa que tem que ser a discussão. Vou começar com o doutor. Isso aí é muito bem pensado, Picarelli. Na verdade, essas ações aí aumentaram porque com o aumento repentino
das menções ao nome da marca nas redes sociais, ela usa isso como trunfo. Na verdade, ela pode apresentar ali para os investidores, para os outros acionistas, falar, olha aqui, a nossa marca teve uma subida de 500% nas últimas 24 horas, todo mundo só fala em Natura, isso é propaganda de graça, se vai falar bem, se vai falar mal, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Essa é a velha jogada do marketing que o Picarelli disse. E quando fala mal, fala mais. E então eles sabem de todo o contexto político, contexto social, contexto ideológico que a gente passa no Brasil, eles sabem que isso vai causar um alvoroço enorme, então eles pensaram isso provavelmente no Dia dos Pais do ano passado, e a gente está aqui discutindo. Inclusive, para não sair totalmente do assunto, né? Acabei de ver uma muito boa aqui no Facebook. O que importa mesmo é que a Tami vai ser um bom pai, porque é um pai com instinto materno. Isso é boa. É um pai com instinto materno. Exatamente. Mas sabe o que é? gente, Eu fico vendo aqui no Brasil é mais difícil as coisas, viu? É muito polêmico isso. O ex-menu do Rick Martin, ele tem 3 filhos já. Ele tem uma relação homoafetiva e tem os filhos. Adotivos? Dele mesmo. Biológicos? O sêmen dele. Ah, tá. Entendeu? Os Aí filhos ele dele tem a barriga mesmo. de aluguel e ele cria com o namorado, com o marido, sei lá o quê. Esposo? Não sei, mas criam juntos. Sócio? Criam Com juntos. sócio dele. Meieiros. Gente, o que Eu acho que importa- o ponto principal é o seguinte: enquanto a gente está aqui discutindo e a sociedade está se matando, o marketing da Natura está dando risada. Tá. Tá dando risada. E complementando Deu que um o- tiro certo. Agora, Olha, gente, boa. agora fica essa criança que nós estamos mostrando na tela aí, quando crescer, com certeza vai ter uma quando série de traumas. Não, quando tiver alguma idade, a tecnologia está tudo aí e vai ficar tudo Disponível aí. disponível aqui. O menino falou: puxa vida, por minha causa aconteceu isso. Quer dizer, é uma situação constrangedora. Eu acho que a sociedade hoje, como um todo, tem que pensar na pessoa, na criança, entendeu? É na criança, que segundo o ECA e segundo a própria Constituição, merece todo Proteção, o amparo da sociedade, seja ela criança. É algo muito sério, então tem que se pensar nisso. Eu gostaria até de entrar nessa seara também, maestro, por causa do seguinte: não estou julgando aqui se o Tami é bom pai ou não é, etc. Mas até que ponto a publicidade pode levar uma campanha para ganhar fundos? Porque se quisesse realmente homenagear o Tami como pai, colocaria ele, colocaria as vovós que são mães, colocaria os vovôs que são pais ali, né, que são mães, e enfim, colocaria quem realmente auxilia e ajuda na criação da educação das crianças. Mas não, é para dar alavancagem, é para conseguir angariar fundo, expondo, em especial, porque o Tami e a namorada dela, eles são bem adultos, crescidinhos, mas e a criança? Como que vai ficar no futuro? Até onde vai o marketing a ética, da né, pro Natura? marketing? Eu não sei nem que agência que criou isso aí. O marketing da Natura foi assim capcioso, entendeu? Foi de uma atitude assim, eles sabiam o que ia acontecer. Sabiam, foi o que eu disse. Tinham Provavelmente certeza. ele já tem uma carta na manga Lógico, pro já próximo, tem, estudado pro isso aí, próximo né? Dia dos Pais, né? Já Que nem tem, o pessoal tá já falando. tem. O Dia das Mães da Natura vai ser com aquele cantor lá, Pablo Vittar. O Dia do Trabalho da Natura vai ser com o pessoal do MST. Não, mês das noivas eu já O vi Dia uma das foto. Crianças vai ser com a Felipe Suzane Neto. Rushtoff, com o Felipe Mês Neto. da- No mês das noivas eu já vi uma foto, já lançado. Quem que vai Disse ser? noivo, Frota. Então o pessoal faz meme com tudo que acontece, né? Agora quem Brasileiro sofre, zomba do caos, quem né? sofre são as pessoas, né? São as pessoas que sofrem, que estão envolvidas numa situação como essa. Agora o marketing da Natura, com certeza foi bem planejado para dar realmente esse efeito. Se foi positiva ou negativa, é a sociedade que julga, né? Cada um tem o seu próprio estilo de pensamento, de julgar, pré-julgar, que nós não devemos nem pré-julgar nem pré-julgar. Nós temos que dar a opinião e cada um se expressa da maneira E que a acha que deve concorrência, expressar. né, Picarelli? A Concorrência. O Boticário antigamente fez uma campanha, não estou lembrada qual, que saiu em outdoor, saiu em tudo, que foi criticada. Acho que em 2016. Eu não sei, por aí. Boticário usou aí, fez também um negócio meio esquisito aí, né? Então, mas isso aí também abre margem para que outra empresa concorrente pegue e faça uma campanha com o Dia dos Pais com um tema mais acolhedor, que não gere tanta discussão. Isso aí vai agradar ambos os
lados, ambos os espectros políticos, né? Exatamente. Estava vendo uma notícia, a gente fazendo sugestão para colocar o Marcos Mion. Você acompanha o Marcos Mion nas redes sociais? O filho dele é autista. Exato. E ele leva essa discussão do autismo para todo lugar que ele vai. Levantou essa bandeira. Levantou essa bandeira. Quer dizer, algo que Eu vi alguma coisa que é o pai do enaltecia, ano. valorizaria. Né, Mas não a daria condição de tanta pai. discussão. Não daria. Não, Não, ninguém mais, vai né? falar, eu não gosto de crianças autistas. Isso aí não existe. Não É um existe tema isso, que tem é um tema mais acolhedor. Acolhedor. Mas a Natura achou por bem fazer isso e a direção da Natura E acertou. aprovou, E acertou, acertou verdade. no objetivo que é ter publicidade de graça aí em todas as mídias sociais do Brasil, o mundo inteiro. Ah, mas com Gente, certeza o negócio está a Tami ficando recebeu. feio. O negócio está ficando feio. Cidade de Botucatu, em São Paulo, a 235 quilômetros de São Paulo, viveu cena de terror durante um violento assalto ocorrido no município. Um grupo de 40 bandidos armados e mascarados atacou pelo menos 3 agências bancárias da cidade. Uma delas foi destruída por explosivos. Fez moradores reféns por mais de 3 horas, trocou tiros com a polícia, ferindo 2 deles. Um suspeito também foi atingido e morreu. Agora, a situação, segundo o levantamento da Segurança Pública lá do estado de São Paulo, cresceu assaltos a banco 20% no estado de São Paulo nos últimos tempos. 20%. Gente, o pessoal agora vai voltar a ter assalto em banco. Houve um decréscimo muito grande aí e agora parece que 40 bandidos. Esse tipo de prática é comum, né? Em cidade do interior que não tem um efetivo necessário para barrar esse tipo de agressão nas agências, né, bancárias. Cena de cinema. Isso. E rendem, isso que eu ia falar, rendem ótimos filmes, né, no futuro. 14 ataques teve São Paulo, 21 roubos a bancos em São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Agora eu fico a imaginar e gostaria que vocês comentassem, 40 bandidos. 40. É muito bem É uma planejado. tropa, hein? né? Sim. É uma tropa. É um exército, É um exército. um batalhão. Um batalhão. Né? Quem E será? coitado dos policiais da cidade que e quiser os 40 trocar tiro. ladrões. É, o Bem lembrado aqui, ó, a Magali Alibaba e os 40 ladrões. E eles têm todo o plano de fuga, tudo Não, bonitinho. tudo bem organizado e Porque levaram... deve ter tido um mentor, né? Sabe quanto eles levaram? Quanto? R$1 milhão. Só? Só. 1 milhão. 1 milhão? Foi dividido por 40. Alguém vai ficar devendo, hein? Para alguém não compensou, hein? Segundo as informações foi 1 milhão, mas não sei se foi não, porque eles dão divulgam informação. pra baixo, né? Eles não dão, motivar, Divulgam né? pra baixo. dão informação aí que a E gente ainda não mais sabe. assim, 1 milhão cravado, redondinho. É difícil, hein? Não, sei não. Só tinha isso no banco? Será que já tinha recolhido? Botucatu, uma cidade pequena, né? Eu não sei. Agora é Não é impressionante tão o estudo que pequeno, eles não, fazem, né? Botucatu. O levantamento de quantos policiais tem na cidade, qual vai ser a rota de fuga. Eles fazem um levantamento completo, né? É Não, e impressionante. tem casos desses assaltos que eles explodem um posto de gasolina, né? Para todo mundo ir para lá e assalta a do atenção outro do lado. efetivo Isso. policial. Exatamente. E também é uma coisa que é um mito que a gente passou a vida inteira ouvindo, eu pelo menos isso, né? No interior a gente dorme de janela aberta, no isso interior é aí, mais pode mais, Isso aí em tranquilo. 1910, Até Na que fundação acontece do uma Corinthians. dessa. na fundação do Corinthians. Falar o Corinthians ganhou ou não? Ganhou, De classificou. Do... Mirassol? Peraí. Não, Mirassol, o São Paulo tá chorando até agora. Bragantino. Bragantino, Vai isso. jogar com o Conseguiu ganhar Bragantino. do Bragantino? Ganhou. Tava desacreditado o Coringão. Ganhou, Onde jogou foi? bonito. Jogou bonito. Jogou bonito? Contra o Bragantino, jogou bonito. Não é um Flamengo. O Corinthians assim, vai mas pegar jogou quem bonito. agora? O Santos caiu, né? Caiu o Ponte Santos, Preta? caiu São Paulo. É Ponte Preta. São Não, Paulo Santos, caiu. O Santos Caiu. perdeu para Santos Ponte e- Preta. Vai ficar Santos e Palmeiras, né? E Não, Corinthians e Santos Red Bull. perdeu. Não, é Palmeiras e... Ponte Preta. Ó, E a final Ponte será Palmeiras e Corinthians. De a novo. E revanche. Corinthians e Red Bull. A revanche. O E engraçado é que o Corinthians sempre é considerado a Corinthians- última força, né, do estado de ganha São Paulo e tudo desde sempre ganha, né? 2017. Mas vamos Diferente. falar também, ganha só o Paulista, né? Porque o resto tá uma vergonha. É. Então, Calma aí, meu deixa filho, de prêmio de calma aí, consolação. Calma aí. Não começou, O resto não. deixa pro Flamengo, O né? primeiro é Paulista, depois vem o resto. E Picarelli, Calma vai aí. começar o Brasileirão, hein? Vai? Esse mês agora já Voltou, volta o voltou. Brasileirão. Ô, Se você Cartolinha? está assistindo o programa aí, manda pro Picarelli como que vai ser esse Campeonato Brasileiro, porque eu não sei até agora, entendeu? Não, Como não que tem vai ser nada, não. disputado, vai ser por mata-mata, tem tempo para jogar todo mundo contra Uma todo loucura, mundo. né? Manda aí nas redes sociais do Picarelli, porque eu estou muito curioso para saber. Muito bem. O governo federal, os estados e os municípios brasileiros já gastaram 13 bilhões em contratações e aquisições de materiais para o enfrentamento do novo corona
Desses, 80% são comprados sem licitação, modalidade de compra que passou a ser permitida com maior frequência, dada a urgência da pandemia. Os dados mais atuais são de 10 de julho, números foram tabulados a partir de uma base de Controladoria Geral da União. 13 bilhões, 80% sem contratações, vamos colocar aí uns 9 bilhões sem licitação, sem nada, onde prefeitos e governadores podem fazer ou fizeram o que bem entenderam, né? Tanto é que já tem vários ex-secretários de saúde indo para a cadeia, secretário de saúde indo respondendo processo, já tem aí a CGU, a Polícia Federal, já estão praticamente na cola desses ladrões do dinheiro público, né? Porque é muito dinheiro que foi gasto e sem comprovação e superfaturamento, uma série de situações. O que você acha, Magali? Está tudo errado, né? O que eu acho? Está tudo errado. E, claro, as consequências virão, com certeza, porque está vindo muito dinheiro para os estados e municípios, né? Muito dinheiro. Toda semana a gente vê os milhões que vêm para um lugar, para outro. E o que a gente vê, está faltando UTI, olha só o colapso, vai ficar difícil, vai ficar mais difícil, então não está comprando. Eu queria saber se os hospitais de campanha, porque em todo lugar tem, se eles estão realmente equipados. Pelo que mostram de vez em quando em vídeo, não tem equipamento nenhum não, só tem as camas ali. Então, está faltando... O dinheiro não faltou, né, Magali? O dinheiro Isso que veio. É o triste, né? O dinheiro São veio. 13 Triste, né? bilhões de reais. Aí fica fácil de entender por que esse negócio não acaba nunca, né? Tem algum interesse da classe política organizada em... É um debate se fazer, Paulo. É um debate. Em Tem acabar que com a ser. epidemia, sendo que são 13 milhões, são dispensa de licitação, é contrato emergencial, é auditoria furada. boa. Mas no mundo atual você não pode falar isso, Paulo. Porque senão você é contra o lockdown, você é a favor do vírus. Você está igual de lá de Cuiabá, que morra todo mundo. Você é sai quem genocida, quiser. entendeu? Um bom debate público que você está querendo levantar, você é considerado genocida. Não, jamais. É assim Mas que eu Antes do funciona. retiro que eu disse, pelo menos você fica aí, ó, questionando. será que eles estão interessados que esse negócio É acabe um bom dia? debate, Paulo. E uma outra discussão também bastante interessante, como tem dinheiro esse nosso país, né? Tem, Lógico. dinheiro. Nós reclamamos antes de pandemia, estou falando de antes de pandemia, desde a história da República. Nunca tem saúde, falta medicamento, falta não sei o Dinheiro quê, tem. a saúde sucumbindo, o SUS não Educação presta, etc e precária, tal. De profissionais repente, mal. 12 Mas você bilhões sabe- na mão de todo mundo, Mas sabe né? por quê? Que bonito Porque isso. deu uma estancada na corrupção. O dinheiro está aparecendo. Bonito isso aí. A Vale do Rio, a Vale, Doce. a Rio Doce, né? Aquela empresa que teve aquelas duas situações terríveis lá em Brumadinho, Sim. teve um lucro de 980 milhões positivo, lucro, assim, depois de pago todas as despesas que tem, ainda sobrou quase R$1 bilhão. Nosso país é rico, isso comprova R$1 isso. bilhão de reais. Eu não sei se é R$1 bilhão ou $1 bilhão. Para mim é Nossa, dólares. Doutor Paulo, tem que- Para mim é 900 milhões. Tem a notícia, não? O país é rico, nós Não, somos essa, pobres. Vai sair mesmo a nota de duzentão? A Eu quero nota de saber. duzentão já está Ó, o pronta doutor Paulo aí. quer Não é saber ela, porque ele não. já vai pegar um monte já. Pablo Vittar vai estar Precisando, na quero capa fazer um ali. empréstimo, doutor. Fazer um empréstimo aqui. Mas não é aquela, não. Não, tem uma que Quem é que é uma essa figura? ema, né? É do Dia das Mães? É o É o dia das mães da Natura. Perdão, desculpa. Veja os candidatos para a nota de 200. Muito bem. O presidente Jair Bolsonaro posou na quarta-feira passada usando uma camisa do Corinthians ao lado do ex-jogador do time Marcelinho Carioca. Vixe, vai ser crucificado. Em vídeo publicado nas redes sociais, ambos defendem a chamada MP do futebol, assinada em junho, que determinou que apenas a autorização de um dos times é necessária para vender os direitos de transmissão da partida. Antes era necessária a anuência de ambos. Muito bem. O Marcelinho foi demitido, porque ele... porque Esse ele... Marcelinho. Eu não sei por que essa discussão, foi algo que não tem nada a ver, né? Ele foi demitido porque ele posou e ele faz parte de uma empresa... É um patrocínio É o que patrocínio ele tinha. que ele tinha. perdeu um né? patrocínio. Perdeu o patrocínio, né? Perdeu o Meu patrocínio Deus do por céu, causa cara. disso aqui. Porque o time contrário, eu não sei que time que essa empresa patrocina, eu acho que patrocina outros clubes, né? Vamos ver aqui, são os clubes tendo a liberdade para poder escolher seu jogo, não é nada disso aqui. O presidente afirma que seu time do coração é o Palmeiras. Ué, não é o... Então, é o Palmeiras, estou Não é falando. o Flamengo?
O arqueiro Não, Paulo- esse é Palmeiras. flamenguista no Rio. Ele já falou até que o nome dele veio de um jogador muito antigo lá do Palmeiras, chamava É, Jair. mas usou também. a camiseta do Corinthians. Então, ele quebrou paradigmas aí. Eu não sei, foi mandado embora o cara, coitadinho do Marcelinho Carioca, ficou sem emprego. BMG, né? O grande astro do Corinthians. Mas né? assim, uma camisa dada pelo Marcelinho, o palmeirense veste, assim, porque o Marcelinho foi um cara que deu a maior alegria para a nação alviverde quando perdeu aquele pênalti lá na semifinal de 2000 e consagrou o Marcos. Verdade, que virou o São Marcos, né? Virou Aquele São ali. Marcos no chute do Marcelinho. Bem lembrado. Agora, o que nós não podemos nem falar é o que o Casagrande falou. O cara Casagrande. Casagrande Casagrande completamente é doidão. pirado. Chutou viu? aonde, como diz Romário? Olha lá o Casagrande, Chutou ó. aonde? Chutou aonde? Olha lá o Casagrande. Falou um monte de besteira aí, né? Num vídeo aí. É, que a ele não nossa vai nem- sociedade está nem- doente, nem Picarelli. Não é colocar porque aqui você pensa pra nós. diferente de outra pessoa que Você tem que ofender que você ele tem e que tal, né? ofender, É, que o você tem que Casagrande demitir representa bem ela. a Ele emissora usou que ele palavra trabalha. bem Ele ruim, é Isso é um bem garoto absurdo. propaganda daquilo ali. Isso é um absurdo. Muito bem. O Senado, Ô, doutor, imagina se fosse a camisa do Inter e o Bolsonaro fosse gremista. Será que daria repercussão também? Ah, lá no sul eles iam se matar, hein? O senhor que é sulista Seria aí? o motivo que faltava pro Rio Grande do Sul querer A independência. independência dele, né? essa notícia é importante para quem tem viagem marcada de turismo. Nós temos 4 minutos, depois 1 minuto para cada um. Eu vou falar um. O Senado aprovou nesta quinta-feira passada a medida provisória que estabelece regras para cancelamento e remarcação de reservas, eventos, serviços turísticos e culturais em razão da pandemia. A proposta fixa um prazo de 12 meses, contados a partir do fim do estado da calamidade pública. Então, as pessoas poderão remarcar ou cancelar se tem marcadas viagens futuramente e pode viajar durante 12 meses a seguir. Paulo, as suas despedidas, por favor. Olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Foi um programa gostoso, passou tão rápido que a gente nem percebeu o horário. E se cuidem, por favor, não fique esperando de decreto, nada disso. É você se conscientizando e protegendo quem você ama, tá bom? Um abraço a todos aí. Gali? Hoje às 19 horas nós vamos falar sobre acidente doméstico. Olha, acidente doméstico sempre teve, né? Pensa agora, 4 meses as crianças em casa. Não é férias de 2 meses, ou férias de 15 dias, um recesso. 4 meses as crianças em casa. Aumentou o índice significativamente de acidentes domésticos. Nós vamos falar sobre isso. Teremos aqui um médico e teremos também do Corpo de Bombeiro, que é socorrista, para falar tudo o que aconteceu até hoje. Muito bem. 19 horas. Paulo Radamés. Agradeço, Picarelli, agradeço a audiência da Rede Interativa. Para finalizar, só deixar um recado: não seja um dos pandeminions, não torça pelo vírus, conscientize-se e não fique aplaudindo os desmandos dos decretos municipais incoerentes e contraditórios. Dr. Paulo Mansur. Agradeço aos ilustres comentaristas dessa bancada, aos nossos ouvintes, telespectadores e até a próxima. Muito bem, queremos agradecer aos rádio ouvintes da Rádio Excelsior, telespectadores da TV Excelsior, espectadores da Rede Interativa News e todos aqueles que acompanham o nosso programa através das redes sociais. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela preferência e até a próxima semana. Uma boa tarde, um bom final de semana. Acabamos de apresentar A Verdade, nada mais que a verdade.